não é adivinhação, não é profetização, eu não sou profeta nem adivinho, é leitura de cenários, leitura de linguagem simbólica também aí que eles têm nos colocado, como por exemplo isso aqui que tem na tela. Jason, por que você tem anunciado tanto? Pessoal, um pouco é porque isso ajuda a financiar sim o trabalho, mas não é só por isso. Quem me acompanha desde o começo lembra que eu fiquei aqui com o meu canal 8 anos fazendo vídeos sem ganhar um centavo, nem a AdSense não ganhava do YouTube, porque eles não me davam nem parceria antigamente. Depois deram parceria, daí cortaram, quase derrubou o canal, agora voltou um pouquinho de novo. Não é questão de dinheiro, o dinheiro acaba ajudando sim, mas só que lá eu tenho bem mais liberdade para falar as coisas que aqui, infelizmente, não é mais possível e cada vez será menos possível. Um dia nem lá não será mais. Então aproveite quem quiser, quem não quiser, paciência também. Bom, vamos voltar a isso aqui. Ó. Isso aqui eu falei para vocês lá em faz mais ou menos 11 meses que eu falei para vocês a respeito dessa capa aqui da The Economist. Foi nesse vídeo aqui, ó. Novo enigma na The Economist. What if? 11 meses atrás. Lá eu adiantava o cenário que nós estamos vendo agora. Veja só aqui esse macaquinho com o termômetro no rabo e essa placa de Petri. Só que havia algumas pequenas diferenças. Depois, se você quiser assistir aquele vídeo, você vai assistir e vai perceber. Bom, vamos fazer aqui uma pequena incursão por várias notícias. Primeiro, essa notícia aqui, ó. Bill Gates, ele tinha avisado já lá no começo, praticamente, de tudo que estava acontecendo, ele já vinha dizendo, ó, depois dessa virá outro flagelo. Como é que ele sabe que viria outro flagelo? Essa aqui, na verdade, é de fevereiro de 2022, mas bem antes disso ele já vinha falando, e não era só ele. Outras pessoas já vinham falando também, então basta a pessoa prestar um pouquinho de atenção. E ele diz, vai ser pior do que o anterior. Nós temos que medir as palavras. Agora nós estamos vendo coisas como essa aqui, ó. O flagelo do macaco foi detectado em 29 países e já há transmissão comunitária. Uma matéria agora recente desse mês. E não é só essa, vemos essa aqui também. São Paulo confirma primeiro caso do flagelo dos macacos no Brasil. Então, enfim, aqui eles desenvolvem a matéria. Aqui vem outra. Já há mais de 200 casos de flagelo humano por conta do flagelo do macaco em Portugal. A gente tem que cuidar com as palavras, vocês entendem por quê. Outra aqui. Agora a solução, né? O flagelo do macaco já admite a solução contra, esse problema para conter as cadeias de transmissão. Não lhes parece que nós estamos vendo exatamente o mesmo cenário sendo desenhado? É quase como aquelas novelas da Globo que as pessoas assistiam e depois reprisava na sessão da tarde, ou no Vale a Pena Ver de Novo. Então, embora não valha a pena ver de novo, parece que nós vamos ver a mesma novela mais uma vez. Isso aqui foi adiantado pelo menos um ano para vocês. Só que eu ainda digo, e tenho dito reiteradamente, principalmente na comunidade, que nós veremos, como diz Bill Gates, algo realmente pior do que o primeiro flagelo que eles colocaram, porque, bom, vocês sabem o que eu penso disso e que eu não posso falar o que eu realmente penso. Mas não é exatamente a gravidade do flagelo o problema que me preocupa, mas sim as consequências daquilo que eles fazem devido a trazerem a público o medo do flagelo. Vamos adiante. Então nós temos aqui na capa, primeiro, esse macaco. Nós estamos falando agora, hoje em dia, do flagelo do macaco. O macaco com um termômetro no rabo, pendurado aqui. Isso estava falando de algum problema que o macaco traria em relação à saúde das pessoas. E aqui nós víamos a placa de Petri. Nós já vamos falar sobre isso aqui. Placa de Petri, para que ela serve, afinal de contas? O que ela é? A placa de Petri é uma placa circular plana, com tampa, usada para o cultivo de flagelos, vamos colocar aqui. A placa de Petri de laboratório pode ser encontrada em qualquer laboratório de imunologia do mundo e seu design básico não mudou desde que foi inventado. Certo, vamos adiante. Dia Mundial das Zoonoses. O que é isso? É um flagelo infeccioso causado por difícil falar, um patô espaço-genô que se originou em animais, mas pulou para os seres humanos. Ou seja, pode começar no macaco e daí vai para o ser humano. Placa de Petri, onde se faz cultivo de zoonoses,
né, daquilo que é o que é isso, aquilo que começa no animal e depois pula para o ser humano. Só que, se vocês forem ver esse vídeo aqui que eu fiz, eu falei de algo que me parece, e isso é que eu tenho falado um pouquinho lá na comunidade, do risco que nós poderíamos correr no futuro disto aqui. Ó. Esse aqui é realmente um grande medo que eu tenho, não o restante, mas isso aqui me coloca realmente os cabelos da nuca em pé, se for pensar. Se isso aqui acontecer, pessoal, e estiver para se espalhar da maneira como está aqui na tela de vocês, aí é bom que cada um tenha algum tipo de preparação. Eu tenho falado sobre isso aqui, tenho dado os meus alertas, acredite quem quiser, né? Então essa questão do macaco me parece que ainda não é o pior, embora isso aqui até mesmo nos Simpsons já tenha sido colocado em conexão do macaco com essa questão específica e não com esse outro flagelo que eles estão chamando agora. É tal e qual essa história aqui, ó, veja como os Simpsons colocaram como um chinês espirrando dentro de uma caixa de mercadorias que era entregue nos Estados Unidos. Agora eles falaram sobre isso aqui, conectaram com os animais também, e agora eles estão falando do macaco, mas eles ainda não entenderam exatamente o que é essa questão do macaco. Eu não duvido que não venha a se falar disso aqui. Eu tenho, inclusive, tratado nesse vídeo aqui a respeito desse filme, Os 12 Macacos, que fala também de toda essa questão de alucinação, de mesmerismo, de suposta viagem no tempo, de controle mental, é o que as pessoas estão hoje sofrendo, né? Uma espécie de controle mental. E aí, para finalizar, uma outra capa da The Economist, que aqui eu trouxe no formato de matéria, quando ela fala assim, quando essas soluções não funcionam. Quando não funcionam, para combater o perigo aumentado da resistência aos antibióticos. Quando eles não funcionam mais, qual é a solução que eles têm encontrado? Criar certas soluções aí que acabam sendo impostas às pessoas. Pessoal, muito não se pode falar, mas avisados as pessoas estão sendo dentro do possível. A gente não pode aqui fazer comentários, só pode trazer as matérias e cada um que for bom entendedor que entenda da melhor maneira possível. Nós estamos vivendo realmente tempos muito bizarros.